Fala, meu time Caipora! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips. O canal mais humilde, porém o canal que traz mais palpites em quantidade e o mais importante, com qualidade. Ainda temos 80% de taxa de acertos na nossa média. Beleza, galera? E analisaremos os jogos do dia 21 de março e a maioria dos jogos irão ser de data FIFA, beleza, galera? Então fiquem atentos nas nossas análises, tá? Experimentem assistir todas as análises do nosso vídeo para vocês verem que temos os melhores palpites para vocês. Beleza, galera? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um comentário. Isso irá ajudar muito a gente, beleza, galera? Palpitem sobre os nossos jogos e também sobre o que estão achando do nosso canal. Beleza, galera? Vamos lá então que eu vou trazer os resultados para vocês do dia 19 de março, tá? Tivemos todos os jogos. Foram 17 palpites com 14 greens e 3 reds, beleza, galera? Uma taxa muito boa. E nos jogos do dia 20, tivemos 24 palpites, ocorreram poucos jogos, tá? Foram 4 jogos com 4 greens e 2 reds. Um jogo foi adiado, que foi o jogo do São Lourenço contra o Godoy Cruz, que seria mais tarde, beleza, galera? A maioria dos jogos irão acontecer após as 7h30 da noite, então acompanhem esses jogos, beleza, galera? São 17 jogos ainda para acontecer. Amanhã eu trarei os resultados para vocês, tá? O nosso canal é o único que traz os resultados para vocês dos palpites do dia anterior, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites e eu não vou enrolar mais, valeu? Bora pra intro! Bora, meus adeptos Caipora! Separei Estados Unidos contra a Jamaica nos playoffs da Nations League da CONCACAF, beleza, galera? Separei over 1,5 gols para essa partida. Os Estados Unidos tem 67% de probabilidade de vitória e na forma recente ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e a Jamaica tem 61%. No histórico são 12 partidas para os Estados Unidos, 4 empates e 3 vitórias da Jamaica. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, os Estados Unidos vem sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, over 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida é o Panamá contra o México. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O México jogando fora de casa tem 52% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Panamá vem muito bem, tem 83% de aproveitamento. No histórico são 14 vitórias do México, 5 empates e 2 vitórias do Panamá. A média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Panamá vem vencendo há 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, o México venceu ou empatou todas as partidas disputadas. Foram 5 vitórias e 1 empate, beleza? Nos últimos jogos nos campeonatos, o México venceu 2 das últimas 6 partidas e empatou 2, tá? Então grandes chances para a vitória e empate para fora nessa partida, beleza, galera? Próxima partida eu separei Polônia contra a Estônia. Separei over 1,5 gols para essa partida nos playoffs da Euro, beleza? A Polônia tem 80% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. A Estônia tem 11%. Não venceu nenhuma partida das últimas 9. No histórico são 3 vitórias da Polônia e 1 vitória da Estônia. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, a Estônia não vence há 3 partidas, perdeu as 3. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 3 das últimas 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, over 1,5 gols em todas as partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols. Próxima partida, Paquistão contra a Jordânia. Eliminatórios da Copa do Mundo da Ásia, beleza? Separei over 1,5 gol para essa partida no primeiro tempo. A Jordânia tem 85% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Paquistão tem 17%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias da Jordânia e a média de gols é de 3 gols. Em séries, a Jordânia não empata 5 partidas
Nos últimos encontros das duas equipes, a Jordânia venceu por 3-0 nas duas partidas e tivemos gol no primeiro tempo nas duas partidas. Últimos jogos dos campeonatos, tivemos gol no primeiro tempo também, na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, a Austrália contra o Líbano. Separei essa partida também com over gol no primeiro tempo. A Austrália tem 80% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Líbano tem 28%. No histórico foi duas partidas com 2 vitórias da Austrália e a média de gols é de 3 gols. Em séries, a Austrália vem marcando gols a 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes foi 3-0 para a Austrália nas duas partidas e tivemos gol no primeiro tempo nas duas partidas, tá? Últimos jogos nos campeonatos, também ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Japão contra a Coreia do Norte, tá? Clássico da Ásia, beleza? Separei essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para o Japão. Por que eu separei este mercado? O Japão tem 86% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Coreia do Norte tem apenas 2 jogos oficiais, tá? Venceu um e perdeu o outro, beleza? No histórico são 5 vitórias do Japão, 1 empate e 4 vitórias da Coreia do Norte. A média de gols é de 2 gols. Em série, o Japão vem marcando gols há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Japão ele venceu o primeiro tempo em apenas uma oportunidade das 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Japão vem vencendo no primeiro tempo na maioria das partidas. Então para essa partida, eu acredito que o Japão vencerá o primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Coreia do Sul contra a Tailândia. Separei o Coreia do Sul para vencer a partida. Por que eu separei este mercado? Na vitória seca. A República da Coreia do Sul tem 79% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Tailândia tem 39%. No histórico foi uma partida com uma vitória de 1-0 para a Coreia. E verificando em séries, a Coreia vem sofrendo gols há 6 jogos e nos últimos jogos dos campeonatos e amistosos, tivemos vitória da Coreia em 3 das últimas 6 partidas. A Tailândia fora de casa não vence nenhuma partida. Então para essa partida eu separei vitória da Coreia do Sul seca, beleza? Próxima partida, separei Myanmar contra a Síria. Separei a Síria para vencer o primeiro tempo dessa partida. A Síria tem 86% de probabilidade de vitória com 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Myanmar tem 50%. Nem temos nenhuma série e nos últimos jogos nos campeonatos e amistosos tivemos vitória da Síria no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos não temos vitória da Síria no primeiro tempo nas partidas, porém o Myanmar é uma seleção mais fraca, então eu acredito que a Síria vencerá a partida no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Hong Kong contra o Uzbequistão. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Uzbequistão jogando fora de casa tem 76% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Hong Kong tem 17%. No histórico foi uma vitória para cada lado e 3 empates, e a média de gols é de acima de 1 gol. Verificando em séries, Hong Kong vem perdendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over do 1,5 gols em 2 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida é Singapura contra a China. Separei essa partida com over do 1,5 gols. A China tem 75% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Singapura tem 50%. No histórico são 4 vitórias da China e 2 empates. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em série, Singapura não empata as 5 partidas e a China não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Irã contra Turkmenistão. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Irã tem 86% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Turkmenistão tem 11%, temos apenas 5 jogos oficiais. Verificando o histórico, são 2 partidas que o Irã venceu e o empate, e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Irã vem a 10 jogos marcando gols e o Turkmenistão vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Irã venceu o primeiro tempo em 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Irã venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida o Irã vencerá o primeiro tempo, beleza?
Próxima partida, Emirados Árabes Unidos contra o Iêmen. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Emirados tem 80% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Iêmen tem apenas 4 jogos oficiais com 28% de aproveitamento. No histórico são 3 jogos com 3 vitórias do Emirados e a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Emirados vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over do 1,5 gols em 3 partidas disputadas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Palestina contra Bangladesh. Separei essa partida com under 3,5 gols. A Palestina tem 78% de probabilidade de vitória, com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Bangladesh tem 56%. Em séries, Bangladesh vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos e amistosos tivemos under 3,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Iraque contra as Filipinas. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Iraque tem 85% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. As Filipinas têm 33%. Em séries, o Iraque vem sofrendo gols há 5 jogos e as Filipinas vem sofrendo há 6. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos, tivemos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Nepal contra Bahrein. Separei Bahrein para vencer o primeiro tempo nessa partida. Por que eu separei este mercado? Bahrein tem 88% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Nepal tem 33%. Em séries, Bahrein vem 5 jogos sem empates. Nos últimos jogos nos campeonatos e amistosos, Bahrein não venceu o primeiro tempo em nenhuma das partidas. Porém, o Nepal, ele não é uma seleção tão forte assim. Então eu acredito que Bahrein vencerá o primeiro tempo nessa partida, beleza? Próxima partida, separei Changnyong versus Red Angels. Separei essa partida no Campeonato Feminino da Coreia do Sul com vitória seca para fora de casa. O Red Angels tem 70% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Changnyong tem 22%. Verificando o histórico, são 20 partidas com 20 vitórias do Red Angels e a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Red Angels vem marcando gols há 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória do Red Angels em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Red Angels ele venceu 4 das últimas 6 partidas. E o Changnyong ele não vence a maioria das partidas. Então para essa partida eu separei vitória seca para fora de casa, beleza? Próxima partida, separei Mouloudia Oujda versus o Wydad Athletic Club Casablanca. Separei essa partida com under 3,5 gols no Marrocos. O Wydad tem 55% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Mouloudia tem 22%. No histórico são 8 vitórias do Wydad e 5 empates, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Mouloudia vem a 3 jogos perdendo, e nos últimos encontros das duas equipes tivemos under 3,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols a maioria dos jogos do Wydad, e 2 partidas apenas do Mouloudia que ultrapassamos 3,5 gols. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Emelec versus Delfim. Separei essa partida com under 3,5 gols no Equador. O Emelec tem 58% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Delfim tem 56%. No histórico são 9 vitórias para cada lado e 6 empates. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Emelec ele não perde as 5 partidas e venceu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Emelec, under 3,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Técnico Universitário contra Independente Del Valle. Separei essa partida no Equador com over do 1,5 gols. O Independente Del Valle tem 49% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O técnico tem 22%. No histórico são 10 vitórias do Independente Del Valle, 4 empates e 4 vitórias do Técnico Universitário.
A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Independente vem vencendo a 4 partidas e o técnico vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do técnico universitário, over do 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Chattanooga Red Wolves versus Brooktown United. Separei essa partida com vitória a casa no primeiro tempo. Por que eu separei esse mercado na Open Cup dos Estados Unidos? Separei porque o Chattanooga tem 77% de probabilidade de vitória e ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brooktown não tem jogos oficiais. Em séries, o Chattanooga vem sofrendo gols há 10 jogos, porém nos últimos jogos nos campeonatos, o Chattanooga venceu apenas uma partida no primeiro tempo. Porém, o Brooktown é uma equipe que não joga muitos jogos oficiais no profissional, então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Clube Celaya versus Atlético Monarcas Morelia. Separei essa partida com over do 1,5 gols na Liga da Expansão do México, beleza? O Celaya tem 57% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Morelia tem 28%. No histórico são 10 vitórias do Celaya, 4 empates e 3 vitórias do Morelia. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Morelia vem perdendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos e amistosos tivemos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Once Caldas versus Bogotá. Separei over do 1,5 gols para essa partida na Copa da Colômbia. Once Caldas tem 65% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Bogotá tem 33%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 2-0 do Once Caldas. Em séries, o Once Caldas vem vencendo as 5 partidas e o Bogotá vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Apenas uma partida do Deportivo Cali contra o Once Caldas, que foi 1-0. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, União Madalena versus Tigres. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Madalena tem 44% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem, com 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, e o Tigres tem 67%. No histórico são 7 vitórias do União Madalena, 7 empates e 2 vitórias do Tigres. A média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o União Madalena vem sofrendo gols a 8 jogos e o Tigres vem sem derrotas a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida, Atlético Huila versus Barranquilla. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Huila tem 59% de probabilidade de vitória, com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Barranquilla tem 39%. No histórico são 2 vitórias do Huila, 2 empates e 1 vitória do Barranquilla. Verificando em média de gols, temos acima de 2 gols. Verificando em séries, o Huila vem vencendo a 4 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over do 1,5 gols. Próxima partida na Copa da Argentina, separei Racing Club versus San Martín de Burzaco. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Racing tem 76% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O San Martín tem 61%. Não temos séries nos jogos das duas equipes e nos últimos jogos nos campeonatos temos over do 1,5 gols na maioria das partidas do Racing, porém do San Martín não temos muitos jogos com over do 1,5 gols. Mas eu acredito que pelo Racing ser uma equipe de primeira divisão, eu acredito que teremos over do 1,5 gols para essa partida ou até uma goleada, beleza galera? Próxima partida e última, eu separei Defensa e Justiça versus Atlético Rafaela. Separei under 3,5 gols para essa partida. O Defensa tem 56% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Rafaela tem 44%. No histórico são 4 vitórias para cada lado e um empate, e a média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Defensa e Justiça vem sofrendo gols a 6 jogos e o Rafaela vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols.
Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e não se esqueçam de ficar para ver o nosso bilhete caipora. Fala, caiporada, vamos lá com o nosso bilhete. Separei vitória e empate para fora em Panamá contra o México, over meio gol no primeiro tempo para a Austrália contra o Líbano, Japão para vencer o primeiro tempo contra a Coreia do Norte, Irã também para vencer o primeiro tempo contra o Turquemenistão, over 2,5 gols para Racing Club versus San Martín de Bursaco e under 3,5 gols para Defensa e Justiça versus Atlético Rafaela. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui!